Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Olá, bom dia. Está a começar o programa Direto ao Ponto. Hoje vamos falar dos transportes, mais uma vez, da situação dos transportes interilhas em Cabo Verde. Falaremos também da semana dos movimentos sindicais que praticamente preencheram toda a semana e ainda prometem mover palavra e debate aqui no país, e falaremos também das principais incidências da visita do primeiro-ministro português, a primeira visita do primeiro-ministro português acabado de assumir o cargo, a primeira visita que ele faz para fora da União Europeia. Temos nos estúdios do Mindelo, temos aqui na praia o Fidel de Pina, o representante do PICV. No Mindelo temos Damião Medina, representante do MPD, e António Monteiro, representante da UCID, creio que é assim. António Monteiro, portanto, é o representante da UCID que tem vindo a estar na cidade do Mindelo, nos estúdios. Não tenho esta confirmação, mas creio que é o António Monteiro que está aí, portanto, em São Vicente. Vamos começar este debate de hoje por si, António Monteiro. A situação dos transportes interilhas volta a complicar-se, portanto, uma situação que de resto é assumida pela TICV, que opera com aviões da Bestfly, portanto, que até já emitiu um comunicado a dizer que até 8 de maio os voos estão todos cancelados, situação que leva também a algum descontentamento por parte dos passageiros. O Presidente da República já veio a público pedir explicações, dizer que, portanto, a situação é caótica e pede medidas emergenciais para resolver o problema, sob pena de prejudicar irremediavelmente o país. António Monteiro, estas últimas dos transportes aéreos interilhas, o que é que dizem ao CID? Muito bem. Antes de mais, bom dia ao senhor jornalista Olívia Salomão, bom dia aos técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde, quer aqui na cidade do Mindelo, quer aí na cidade da Praia, que fazem com que estas ondas cheguem às várias latitudes do globo e em todas as ilhas de Cabo Verde. E um bom dia muito especial a todos os cabo-verdianos que nos escutam, e também aproveitar para cumprimentar os colegas do painel, o Damião Medina aqui em São Vicente, que está aqui no estúdio Mindelo comigo, e o Fidel aí na cidade da Praia. Ora, eu começaria em primeiro lugar, considerando o Dia dos Professores, 23 de Abril, em nome da UCID, saudar todos os professores cabo-verdianos e desejar-lhes toda a sorte do mundo, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e que consigam levar a bom porto a enorme tarefa que têm pela frente, que é educar os nossos menos jovens, os nossos jovens e até mesmo os nossos mais jovens. Portanto, desejar que o governo tenha em linha de conta essa enorme tarefa e, consequentemente, crie todas as condições, quer em termos logísticos, quer em termos financeiros, para levarem a bom porto esta tarefa. Relativamente à sua questão, e ao tema que nos traz aqui hoje a esta Rádio Nacional de Cabo Verde, nós gostaríamos, por começar, dizendo que temos problemas e, infelizmente, temos estado a falar muitas e muitas vezes sobre esta questão dos transportes aéreos interilhas, e dá a impressão que o governo não tem estado com atenção às reivindicações dos partidos políticos de uma forma em geral e a própria reivindicação da sociedade civil cabo-verdiana. Só para termos um exemplo, em 2016, Cabo Verde movimentou
764.285 passageiros, movimentos. Em 2017, 929.595 passageiros. Em 2022, 494.451 e em 2023, 550.758. Ora, esta diferença de movimentação de passageiros diz tudo porque normalmente as tendências são para aumento de movimento de passageiros. Ora, havendo esta queda substancial em termos de movimentos de passageiros, significa dizer que algo não vai bem. E se algo não vai bem, caberá ao governo, através do Ministério que tutela este setor, procurar encontrar estes constrangimentos e resolver estes mesmos constrangimentos. Em vez disso, nós temos um governo que finge, como eu disse há bocadinho, finge que não ouve aquilo que diz a sociedade civil e que não ouve também aquilo que diz os parlamentares aí no Parlamento na Cidade da Praia, porque entendem que é má língua, é a voz da oposição e que querem realmente contrariar o bom estado de arte do governo e, portanto, por ciúmes ou por dor do cotovelo, estão a criticar só por criticar. Mas a verdade é tão clara, ela é translúcida, que não há como se escamotear. A situação dos transportes aéreos é muito mau e prova disso é termos aqui aviões a operar, por exemplo, um avião da Air Senegal, é termos um avião que veio, o Bombardier Dash 8Q300, que ainda está em terra, que não consegue operar, e, portanto, os passageiros com vontade de viajar entre as ilhas, com grandes dificuldades, e, consequentemente, isto também acaba por prejudicar de forma acentuada a economia cabo-verdiana e cria dificuldades aos nossos operadores económicos e cria dificuldades à população cabo-verdiana de uma forma geral. Obrigado, portanto, António, aqui o governo tem que acelerar, o governo tem que assumir de forma direta a sua responsabilidade, por exemplo, na companhia TICV, porque o governo tem 30%. O governo não pode continuar a subir para o lado. Vamos ouvir aqui o Fidel de Pina, como é que leitura tem o PICV com relação a isso? Há que acelerar ou nós estamos a regredir? Bom, muito bom dia, Salomão Levi, cumprimentar-lhe a si, os técnicos da Rádio de Cabo Verde, todos os ouvintes também da rádio que nos acompanham. E eu também não podia deixar de deixar uma nota em especial aos professores cabo-verdianos. Hoje é o seu dia, mas na verdade o dia do professor cabo-verdiano é todos os dias porque tem contribuído de forma significativa, pelo que eu queria desejar-lhes sucesso, saúde, mas também coragem para continuar essa luta ingente que tem estado a enfrentar perante este governo, que é mau não só com os professores, mas é um governo que é mau também até com os transportes. A verdade é o que nós estamos a assistir aqui em Cabo Verde é um falhanço autêntico das políticas em matéria de transportes e que tem condicionado de forma significativa a vida dos cabo-verdianos. Aliás, num outro país, o atual ministro de Transporte, por exemplo, já não estaria no cargo. Ele deveria ser demitido imediatamente perante essa situação caótica que o país enfrenta e que coloca até em causa a unidade nacional, a coesão territorial, além de o mal que tudo isso traz para a economia cabo-verdiana. Essa questão dos transportes, temos tido diferentes situações. Temos tido dificuldades por parte, por exemplo, de envio de mercadorias, bens e circulação de pessoas. Temos tido dificuldades em questões de evacuação médica. Temos tido histórico até de deputados nacionais e membros do governo que não conseguem participar nas sessões
porque não há ligação. Temos tido problemas dos imigrantes que desejam visitar o país e quando chegam aqui não conseguem ter voos de ligação. Temos tido problemas de turistas que chegam, por exemplo, à Ilha do Sal, a Boa Vista, não conseguem, portanto, deslocar a uma outra ilha, o que tem prejudicado também o turismo interilhas. Temos tido várias situações em que músicos e artistas não conseguem atuar por causa da falta de ligação aérea. Temos tido diferentes situações que, por motivo de falecimento, trabalho ou lazer, os cabo-verdianos não conseguem circular de uma ilha para outra, além do que está a acontecer, por exemplo, a nível das competições nacionais. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol teve que cancelar jogos porque há problemas de ligações aéreas. Portanto, nós estamos numa situação caótica que já vinha de trás. O governo tomou a medida de novamente trazer a TACV para os voos nacionais, uma coisa que o PICV tem estado constantemente a dizer que a TACV tinha que operar a nível nacional, sobretudo face às ilhas como Maio e São Nicolau, que é preciso que o governo, portanto, subsidie essas linhas e faça, portanto, essa conectividade com as demais ilhas. E, portanto, esse anúncio da Bestfly só vai complicar e complexificar ainda mais a situação. Pelas informações e fontes que nós temos e que circulam, a Bestfly, portanto, queria certificar de forma emergencial o avião Bombardier, mas... E já havia acontecido quando trouxe o primeiro avião, quando veio para aqui há 2 anos. Aí é que eu queria chegar. Portanto, pelas informações que nós temos, a garantia que a reguladora queria era que, portanto, em 30 dias o outro avião, o ATR, que está em Toulouse, teria que estar, portanto, certificado com a manutenção feita para poder regressar ao país. Mas o que é que aconteceu é que, segundo as informações, a Bestfly ainda não pagou a Airbus, portanto, na França, pelo que ainda nenhum parafuso foi sequer mexido do avião. Segundo rumores, até o diretor-geral da Bestfly já pediu demissão e já saiu do país. Portanto, aqui há duas questões centrais. Inclusive, dizem que os proprietários da Bestfly, o proprietário da Bestfly, também já fala em sair do país, porque tem uma situação financeira, neste momento, bastante grave, para não dizer que está falida a Bestfly, porque, inclusive, o custo do Embraer, que estava aqui parado, estacionado e com o contrato de leasing, que dizem que foi cerca de $750 mil, também tem contribuído para que as finanças, a tesouraria, estejam numa situação complexa. Portanto, eu diria que aqui há duas questões centrais e que o governo deve, portanto, explicar aos cabo-verdianos, porque o governo tem 30% da TICV que atua com a Bestfly. Que tem a ver com a situação laboral dos funcionários da TICV, não é? Que já estão numa situação de aflição, porque estamos a falar de pessoas que têm famílias, têm os seus compromissos e que poderão ir para o desemprego e mais poderão, inclusive, ficar sem as suas retribuições em caso da Bestfly não retomar os voos. Segundo, tem a ver com a questão do reembolso dos passageiros e das agências de viagens que estão numa situação também complexa, até porque com o Bestfly uma das questões que exigia era o carregamento das viagens antes de se emitir o bilhete de passagem. Para quem põe estes 2 pontos, o Fidel já está a antever uma retirada da empresa. Todos os sinais são quase que evidentes que portanto, a Bestfly a TICV vai deixar de operar, o que é... Portanto, para terminar mesmo, para dizer que há uma falhança evidente, infelizmente temos um governo que agora quer governar em fóruns. Já terminou mesmo, nós temos que governar em fóruns depois, e, portanto, essas duas questões o governo tem que explicar aos cabo-verdianos. As primeiras apreciações sobre esta situação dos transportes aqui em Cabo Verde, transportes interilhas. Bom dia. Bom, muito bom dia, senhores jornalistas,
cumprimentar os colegas aqui, estão a manter no estúdio, aqui em São Vicente, e colega na cidade da Praia, aqui o técnico aqui também presente, os radio-ouvintes que nos escutam. Aqui também neste dia, eu enquanto professor, eu queria enviar um abraço fraterno aos colegas professores, nós que atuamos nesta profissão nobre que é formar cidadãos para servir o país, e dizer que nós enquanto cidadão e também deputado, nós estamos solidários com as situações laborais que ainda persistem no país, e que o governo, todos nós estamos a trabalhar todos os dias para que possa zerar todas as pendências que ainda persistem. Aqui, e já respondendo ao colega Fidel, que diz que nós temos um governo mau, nós temos um governo bom. O governo mau foi o governo do PICV, que foi um governo desumano com os professores, deixou um calote de 8 anos, quando saiu do governo de 2016, com mais de 700 mil contos de dívida. Este governo é que está a pagar esta dívida. Não fosse esta dívida de 8 anos, mais de 700 mil contos, que deveu aos professores, hoje não teríamos problemas com a classe docente. Aqui um abraço fraterno e dizer que nós estamos juntos nesta luta. Aqui, falando dos transportes, eu queria aqui dizer que o tema transporte é um tema que é caro para os cabo-verdianos, é um tema que é caro para o governo do MPD, tendo em conta a sua importância na circulação de pessoas entre as ilhas, bens e serviços, mas também importante para o turismo. E aqui também já referenciando o colega aqui da UCID, não é uma questão de querer, que o governo, desde a sua plataforma, querer ouvir, como disse, né? O governo não quer ouvir. Não é uma questão de querer ouvir, é o governo desde a plataforma eleitoral que apresenta aos cabo-verdianos, mas também o programa do governo que foi aprovado na Assembleia Nacional, assumiu de frente esta questão dos transportes no país, e de lá para cá tem dado o seu máximo, não obstante todas as vicissitudes, os entraves, os imprevistos, e o governo tem feito a sua parte no sentido de dar ao país mais e melhor transportes. Mas para falar dos transportes, eu queria aqui dizer que o último partido que devia criticar o sistema de transportes no país é o PICV, porque nós todos sabemos qual é o legado que o PICV deixou no país e o legado que o atual governo encontrou em 2016. Um problema estruturante para o país, uma situação em que não tínhamos avião neste país. Aqui sabemos do avião que estava arrestado na Holanda, os 2 ATRs que estavam aqui estavam também na iminência de serem arrestados por causa de dívidas com os donos desses aviões, 2 ATRs que já pertenciam a Cabo Verde, que já estavam pagos a 75%. O PICV achou por bem vender esses 2 aviões e alugá-los de novo a preços proibitivos. TACV com mais de 100 milhões de euros, ou seja, a cerca de 11 milhões de contos cabo-verdianos de dívida, representando um passivo de 70% do passivo corrente. Uma empresa, TACV, que para voar precisava de uma gota de combustível, tinha que ter o aval do Estado para tal. Não, uma empresa que estava sem credibilidade nenhuma. Quando eu ouço o PICV, quando ouço também hoje o Presidente da República de Cabo Verde, que foi Primeiro-Ministro, que o próprio disse que a TACV transportava mais funcionários e seus parentes, a camaradagem, do que passageiros, eu fico incrédulo, quer dizer, da situação que deixaram os transportes no país. Uma empresa, Cabo Verde, com problemas graves de ligação, sem aviões. Uma empresa que praticamente estava pré-liquidada, e o governo do MPD podia perfeitamente, em 2016, chegar e dizer: não há condições, vamos romper com esta empresa e formar uma nova. Mas por uma questão de promoção daqueles empregos na Natura, 400 e tal trabalhadores, por uma questão também da certificação que os TACV têm a nível internacional, por uma questão de colaboração dos TACV a nível da economia do país, optou por continuar esta empresa, e da forma que, quando o Fidel disse que é a favor de que a TACV desde 2016 devia estar no mercado, aqui queremos dizer que naquelas condições que
TACV não estava em condições de prestar serviço, nem aqui no país, nem fora. Aqui o governo, na altura, optou por fazer a reestruturação, dividindo a empresa em duas, TACV atuar de forma, a nível internacional como parceiro estratégico na altura, e há ganhos, e nós aqui temos dados que eu posso lançar durante o programa. A Covid não deu-nos a possibilidade de colher os frutos e para passar esta percepção aos cabo-verdianos de que a medida foi boa. E tenho aqui os dados que falam dos ganhos até processamento da Covid-19. E, na altura, houve essa necessidade de autorizar Binter para vir para o país, prestou um excelente serviço, veio a Covid, houve os problemas financeiros, Binter na altura passou mais de 6 meses em terra e isso criou-lhes dificuldades financeiras graves e, por isso, teve que deixar o mercado, mas também deixou o mercado por causa do ambiente interno político da oposição, onde incluía o CID e o PICV, uma empresa que tem uma credibilidade internacional, e por causa desta postura, na altura, mesmo diante de um bom serviço prestado, isso não estava a agradar a oposição, não obstante estar a agradar os cabo-verdianos e o governo. Então a Binter saiu e, de emergência, o governo pressentiu esta saída de emergência, não deixou o país sem voos, contratou de forma emergencial Bestfly, que veio com 2 ATRs, um Embraer, deu-nos uma boa esperança de aqui prestar um bom serviço, teve uma boa prestação até um dado momento, houve depois alguns constrangimentos, mas os transportes que nós temos neste momento não estão em caos. Temos 2 ATRs a prestar o serviço no país. Nem toda a história de ligação aérea no país a nível interno sempre foram 2 ATRs. Obrigado, houve Damião. Um momento a empresa entrar no mercado, mas não há possibilidade de ter 2 empresas a prestar. Então, não temos caos, sim, há questões a melhorar, mas o serviço está muito melhor do que o serviço de transporte que nós encontramos em 2016, que estava completamente estrangulado. Obrigado, António. Damião. António Monteiro, concordo que os serviços estejam melhores, primeiro. Depois, o quadro que se encontra quando se vive uma alternância política, não é previsível que o quadro seja corrigido? Levi, eu entendo o deputado Damião Medina. Por quando a coisa é extremamente complicada, o Damião Medina que é indicado para vir tentar salvar a honra do convento. Mas fica difícil porque nós estamos perante uma realidade. Nós temos dificuldades de ligação entre as ilhas. Os passageiros, os cabo-verdianos e os turistas que nos visitam vivem esta situação na pele. Portanto, aqui o que deve fazer, e eu poderia, mesmo aqui o representante do MPD, o deputado Damião Medina, é nós termos que encarar a realidade como ela é. Porque se nós não conseguirmos encarar a realidade tal qual ela nos apresenta, dificilmente conseguiremos encontrar as soluções. Porque se para nós a situação difícil que está o transporte aéreo, o governo continua a dizer que as coisas estão bem, os deputados que suportam o governo, nesse caso em concreto, o Damião Medina, diz que tudo está bem, que não é um caos como a oposição está a querer fazer, dificilmente vão encontrar uma solução. Repare, eu disse há bocado que o governo não quer ouvir. E é uma verdade à la palice. Porque eu, pessoalmente, e os meus colegas no Parlamento, bastas vezes dissemos ao governo: Senhor Ministro dos Transportes, Senhor Primeiro-Ministro, prestem atenção a Bestfly, ao TICV, os Transportes Interilhas de Cabo Verde. A situação não é boa. Por favor, o Estado de Cabo Verde tem 30% nesta empresa. Então o Estado deve investir. O Estado deve tomar as rédeas. Mete lá dinheiro, assume compromissos para que a empresa, em vez de continuar numa rampa descendente, inverta a tendência e entre na normalidade com o funcionamento dos transportes aéreos em Cabo Verde. Mas não fizeram isto, não fizeram pura e simplesmente nada, assobiaram para o lado. E a situação da Bestfly hoje é o que é. Uma empresa que no momento certo em que foi chamado, de emergência, veio e apoiou o país. Depois, por falta de organização, pelo menos o que nos dá a entender, nós não conhecemos muito bem a empresa, mas aquilo que nós vemos de fora
dando-nos a entender que há situações que deveriam ser devidamente enquadradas, não foram. Portanto, o governo, se tivesse dado uma mãozinha aos TICV e tivesse assumido na plenitude os 30% que lá tem e injetando dinheiro, porque o governo tem mais responsabilidade, porque nós estamos a falar na garantia da interconectividade entre as ilhas, o governo ficou quieto no seu lugar. E, portanto, o resultado que nós temos de há uns meses a esta parte é um resultado porque o governo pura e simplesmente fez como avestruz, meteu a cabeça na areia e entendeu que os transportes aéreos estão numa maravilha, quando não é verdade. Portanto, o governo é responsável direto por esta situação, pela diminuição do transporte de passageiros e cargas a nível aéreo. O governo já deveria ter tomado medida, e devo aqui alertar que há membros do governo que entendem que se fossem eles à frente daquele ministério, já teriam resolvido o problema. Porque eu falo com muitas pessoas, inclusive com os membros do governo, quando questionamos, não, é possível resolver. Agora, nós não podemos estar a dizer que as coisas estão bem. Não estão, Damião Medina. O que António Monteiro está aqui a trazer é uma sugestão para se mudar, de fazer uma alteração, proceder à remodelação do governo, pelo menos à substituição do ministro. Não, eu não estou, por enquanto, a fazer essa sugestão, Levi. Não estou a fazer. Agora, o que estou a dizer é que há membros do governo que entendem que é a solução. Porque, repare, nós não podemos continuar nessa situação. Porque, Levi, um avião, pelo menos há uns anos atrás, um ATR 72-600, para não falar de 42-600, que é menor, custava a volta de 22 a 25 milhões de dólares. Ora, o governo não consegue, mesmo que não tenha o dinheiro, mas em termos de leasing, e garantir isto. Quer dizer, o governo, pura e simplesmente, deixou a coisa descambar, não sei por que carga d'água, deixou a coisa descambar, e estamos nessa situação em que estamos. Portanto, aqui, o governo tem que lançar mãos daquilo que tem e repor a normalidade. Ou então pedir aos empresários nacionais, que há empresários que querem investir neste setor, para incentivá-los a acelerar estes processos, para que esses empresários possam realmente dar uma mãozinha ao governo. Porque aqui nós retraímos em todo o tamanho. Eu costumo contar uma história, mas não é história, que é um facto. Quando eu vim de Angola, no aeroporto do Sal, nós tínhamos 2 HS novos e 3 Twin Otter, se não me falha a memória, que eu, quando desci do avião, vi. Portanto, hoje o que é que nós temos? Temos nada. Temos zero. Portanto, não, o país não tem um único avião. O país não tem um único avião. Nós temos 2 aviões do Air Senegal que estão aqui a movimentar, Damião. Nós não temos nada, absolutamente nada. Obrigado, António Monteiro. Fidel, há bocado estava a falar em dívidas que a TICV terá, portanto, por causa da amortização dos aviões ou que a manutenção dos 2 aviões está ainda por começar por falta de pagamentos, que a empresa tem dívidas para com terceiros, várias outras instituições. Tivemos informações também em como a própria Cabo Verde Airports deu indicações para que não se prestassem serviços aeroportuários à Bestfly, precisamente. Bom, nestes dias foram indicações dadas. E lembro-me agora de uma promessa de também suspensão de serviços por não pagamento de dívidas, anunciada há cerca de 2-3 meses. Bom, antes de mais eu queria só dizer ao colega Damião que de facto este governo não é mau, é muito mau, e é um governo que é insensível não só com os professores, mas também com os trabalhadores. Segundo, para dizer que é completamente falso que a situação dos transportes, particularmente nem marítimo nem aéreo, mas particularmente do aéreo que estamos aqui a discutir, esteja melhor do que anteriormente. Isso é completamente falso. Aliás, a situação dos transportes nunca esteve tão grave como agora. Só ir ao aeroporto esses dias e ver os imigrantes, por exemplo, que chegam aqui para passar as festas de São Filipe, como é que está um caos. Nem sequer é lugar de barco. Terceiro, para dizer que veja que o colega Damião
o senhor jornalista fez-me uma pergunta, nem sequer respondeu, porque só falou do passado. Leu a cartilha habitual e não falou da situação dos transportes hoje em específico. Aliás, nisso eu estou de acordo com o António Monteiro, que há vários deputados que fazem parte da infantaria do MPD e mandam aqui para poder salvar a honra, mas isso, infelizmente, não é possível, porque o falhanço é evidente, não é o PCV, não é o CID que está a dizer que estamos a viver um caos, uma tormenta. São os cabo-verdianos que dizem isso. E ainda ontem, a própria Associação das Agências de Viagens também vieram ao público denunciar essa situação e pedir ao governo para atuar. E aqui não vale a pena continuarmos já a responsabilizar a Covid pelo falhanço das políticas em matéria de transporte. Outros países também passaram pela Covid, mas não estão nessa situação. Um país que é arquipelágico, que é insular, que é conformado por ilhas, não pode estar nessa situação. Por outro lado, essa questão da Vinci é uma informação que nós não conhecemos, não temos essa informação essa informação sobre possíveis orientações que tenha dado. Nós temos esta informação em como a Comissão Executiva da Cabo Verde Airports deu orientações claras para que não sejam prestados serviços aeroportuários à Bestfly. Sim. Bom, seguramente devem ter os seus motivos para essa questão. Significa que, mesmo que o avião tivesse sido certificado, não havendo serviços aeroportuários, não conseguia voar. Provavelmente podem haver outras questões, dívidas, etc. Mas a questão de fundo é que desde que a Bestfly tem estado a operar, tem sido um caos mesmo, por exemplo, porque não tem agências físicas. Acontece uma situação no aeroporto, o número que se liga é estrangeiro, quer dizer, é uma confusão. É uma confusão terrível, mas que a responsabilidade principal é do governo, porque o governo tem que determinar uma política, porque é uma questão da coesão territorial. É uma necessidade do país estar ligado, etc. E, portanto, não vale a pena nós regressarmos ao passado aqui para analisar, porque isto não vai resolver o problema de agora. Nós temos é que cingir neste problema agora, acho que até o ministro ficou de falar hoje, para saber o que é que o governo vai decidir em matéria dos transportes aéreos. Porque, inclusive, o Sr. Primeiro-Ministro, aliás, é uma atrapalhada, que o Dr. Olavo diz uma coisa, o Dr. Ulisses diz uma coisa, o Ministro do Transporte diz outra coisa, porque até estão a falar em criar uma outra empresa para se poder atuar a nível nacional, a nível dos transportes aéreos. Portanto, é uma questão de soberania, essa questão da ligação nacional. É só ver o que é que fez o Dr. António Costa em Portugal. Na altura, nacionalizou a TAP precisamente para se poder garantir que a economia possa fluir. E neste momento, com essa situação, é uma situação que é gravíssima. Veja, por exemplo, como é que os operadores na Ilha do Fogo vão ficar prejudicados seguramente. Fizeram investimentos e mesmo os imigrantes que tiraram as suas férias para vir, etc., chegam aqui e são informados que não há voo, não há Bestfly, não há fogo nem fogo. Portanto, é uma situação que é lamentável e nós lamentamos que o próprio governo e alguns deputados não tenham essa sensibilidade de enxergar essa realidade que está à vista de todos, que é uma situação que é caótica, porque no passado as coisas não estavam assim. Independentemente dos problemas crónicos que a TACV tem, que os vários diferentes governos têm a sua responsabilidade, mas a situação dos transportes no país não era como se encontra agora. Tínhamos, portanto, um sistema de transportes que era funcional, independentemente das narrativas que se criem aqui do avião, do arresto do avião na Holanda, etc., que é uma narrativa que o MPD, portanto, cria e que não consegue. Veja que, por exemplo, eu na semana passada, eu estive de luto, não consegui ir à Ilha do Fogo. Não consegui porque não consigo adquirir um bilhete de passagem para viajar. E isso acontece com várias pessoas.
os próprios deputados nacionais. Quantas vezes o colega António Monteiro não consegue vir às sessões do Parlamento enquanto representante da nação porque não há condições. Portanto, é uma situação que é lamentável e que o governo tem que resolver essa questão de uma vez por todas, porque o país vive um caos autêntico. Damião Medina, há bocado falava do posicionamento do Presidente da República. É uma intromissão, no seu entender? Bom, muito obrigado. Eu queria que, antes de mais, já era repudiar a atitude dos colegas sobre a minha prestação nesse programa. Nós estamos aqui com o mesmo nível de responsabilidade e comprometimento com este país e com os transportes no país. O colega António Monteiro dizia que eu estou aqui em mesmo pé de igualdade com ele, como um deputado e um político sénior, focado no desenvolvimento de Cabo Verde. Estou tranquilo e não estamos aqui como um bombeiro, não. Estamos aqui, já fizemos vários debates sobre transportes, quer aqui na rádio, na televisão, no Parlamento, e temos dado toda a nossa contribuição, reconhecendo situações pontuais de alguns problemas, mas focado no que é as medidas políticas que o Governo vai implementando. Eu sei que a radiografia que eu faço sobre os transportes deixado pelo PICV faz mal ao Fidel e faz mal ao PICV, dói mesmo na alma, por sabem o caos que deixaram o transporte. Eu poderia perguntar ao colega Fidel quantos aviões é que prestavam o serviço interilhos na sua época? 2 ATRs. Neste momento nós temos 2 ATRs a prestar o serviço, com um pico por causa das festas em São Filipe, mas indicações que temos que a TACV está a dar a sua colaboração. Já dissemos várias vezes, transportes no país não estão aos mil maravilhas. Não está no nível top. Há necessidade dessa estabilização e é este o foco do atual governo. O governo tem tomado medida, caro colega António. Aqui houve a reestruturação dos TACV, veio a Binter prestou o serviço, na iminência da sua saída de emergência. O governo não deixou o país sem ligação, trouxe Bestfly com 3 aviões e iniciou o processo, acho que em 2020. Depois, com os problemas que foram acontecendo, o governo esteve com o plano B e de imediato, já com problemas de várias avarias nos aviões da Bestfly, o governo aceitou a proposta do TACV em alugar 2 ATRs. E os 2 ATRs chegaram a tempo, quando encontraram aqui ainda um avião da Bestfly. Naquele momento nós tínhamos 3 aviões ATRs a fazer ligação interna e ainda os 2 Boeings que, na sua dinâmica internacional, também fazem transportam passageiros a nível. Então, ou seja, 5 aviões a fazer ligação entre. Então, neste momento, o que é que nós temos? Nós temos TACV que está a prestar o serviço e desde que entrou nas ligações internas, neste momento está a fazer 45 a 50 voos por semana. Então, isto é um grande dado e nós temos que levar em consideração de que, sim, deve haver voos para todas as ilhas, há linhas que são deficitárias. E o maior problema deste país é a sua sustentabilidade. Então, aqui, não é problema de que haver, não é ter aviões por todo o lado, é uma questão de se fosse um mercado amplo, havia muitas empresas a interessar por um mercado, 2 a 3 empresas estariam aqui, como acontece em vários. Então, há este problema de sustentabilidade. Bestfly trouxe um novo avião agora, é uma relação entre a empresa e a AC para fazer esta certificação. Aqui o governo não entra, apesar do governo ter 30% na TICV, mas houve este solavanco, mas, como eu disse, imaginemos se o governo não tivesse tomado esta medida de ter dado aqui o parecer favorável para fazer o aluguer desses 2 ATRs. Como é que estaria? Então, nós temos 2 ATRs a prestar o serviço e nós temos 2 bancos que na União Internacional também prestam serviço. Como já disse, há esta dinâmica neste momento na Ilha do Fogo, mas sabemos que o governo está lá a fazer, a TACV está lá a prestar o seu serviço. Bestfly acho que está também a apoiar, a proteger os passageiros alocando os passageiros nos voos da TACV. Então, aqui o que nós temos neste momento é o quê? É um serviço que não está aos mil maravilhas, mas o serviço está muito melhor do que aquela deixada pelo PICV. Quantas declarações? Eu queria Presidente da República, muito rapidamente. Sim, Presidente da República perguntou. Eu queria perguntar assim o seguinte.
aqui nós temos uma situação em que penso que o Sr. Presidente da República tem a legitimidade para falar dos transportes no país, só que eu queria dizer aqui o seguinte, não sei se o Sr. Presidente da República estará em condições de exigir mais do Governo quando ele deixou o pior momento dos transportes no país. Tem legitimidade sim, mas penso que devia, de certa forma, ter maior sensibilidade para ver que o Governo tem tomado medidas, tem havido... Nunca o país ficou sem ligações, com alguns problemas, sim, mas não queremos aqui dizer se o Sr. Presidente está a intrometer, porque ele faz parte do espectro político e governativo de Cabo Verde, tem essa legitimidade para falar dos transportes de outros temas, mas penso que sobre os transportes não estará em uma boa posição para apontar dedo a quem quer que seja, porque ele mesmo é que disse que TACV transportava mais funcionários do que passageiros. Daqui sabemos que, então, isto leva a crer, com certeza, que ele, enquanto Primeiro-Ministro, levou os TACV à bancarrota, e é por isso que ainda nós temos a instabilidade nos transportes aqui no país. Dizer que nós estamos aqui com o mesmo nível de responsabilidade com os nossos colegas. Muito obrigado, muito obrigado. Sénior e comprometido com o desenvolvimento deste país e com a dinâmica dos transportes. António Monteiro, prevê-se que o Ministro dos Transportes se pronuncie hoje, estará num encontro com os pilotos a partir das 3 da tarde e logo de seguida, portanto, ele fala à imprensa e deverá pronunciar-se sobre a situação dos transportes aqui. Não quero fazer uma antevisão daquilo que poderá dizer o Ministro. Vai lá, sugere que também que peça demissão. Olha, infelizmente não tenho essa capacidade de ser bruxo, né? Mas permita-me dizer ao colega Damião Medina o seguinte. Em 2008, Cabo Verde, a nível doméstico, movimentou 22.556 aeronaves. Em 2009, 22.281 aeronaves. Em 2010, 23.667 aeronaves. Em 2011, 25.529 aeronaves. Em 2022, 9.494 aeronaves. Em 2023, 9.721. Ora, Levi, estes são os dados. E aqui não pode haver nenhum tipo de argumento. Portanto, quando há uma queda desta acentuada de 25 mil em 2011, em 25.529 movimentos da aeronave internos, domésticos, para 9.721, nós não podemos arranjar argumentos. Estes números, que são frios, infelizmente falam por si. Portanto, aqui o governo, que tem estes dados, deveria ver que as coisas não andam bem no reino dos transportes aéreos e que era preciso meter as mãos à obra para dar as soluções necessárias que o país precisa. Portanto, aqui, por mais que se tente dar a volta, não há como. O governo tem mostrado uma grande incapacidade na resolução deste problema. Problema este que na altura da campanha eleitoral em 2016 e 2021, a segunda eleição, o governo em 2016 dizia que tinha tudo devidamente organizado, devidamente equacionado e que bastaria ganhar as eleições para resolver todos os problemas. E na verdade o que nós temos são estes números. O governo cai, em termos de movimento, de 25 mil em 2011 para 9 mil em 2023. Portanto, 8 anos do governo do MPD e temos 8 anos de uma insatisfação dos cabo-verdianos relativamente a este setor dos transportes aéreos. Por mais que se tente aqui querer dar a volta, não se consegue. E vou dizer-lhe mais, a nível de movimentação de cargas, em 2008 movimentou-se 2.363.324 quilos de cargas a nível aéreo. E em 2023, 167.669 quilos. Levi, veja a discrepância. E as pessoas querem que nós acreditemos que tudo está bem. Não, não está. O governo, como eu disse há bocado, há membros do governo que entendem que
há outras soluções e qualquer cabo-verdiano que se interesse minimamente por este setor sabe que há soluções e, portanto, não se entende. O governo teve nas mãos uma solução, desbaratou esta solução, porque, como disse o Damião e bem, quando a Best Fly veio, o Damião disse que veio com três aeronaves, não me recordo se é mesmo 3, eu sei que veio um ATR, depois veio outro e muito posteriormente veio o Embraer E190 que acabou por não funcionar nunca. Portanto, o governo teve nas suas mãos esta possibilidade de reativar uma empresa, de fazer uma empresa surgir de novo para prestar um bom serviço aos cabo-verdianos e um serviço com preço competitivo, com preço mais barato. O que nós temos é nada disto. Portanto, o governo mostra-se incompetente na resolução do problema do setor aéreo em Cabo Verde e ainda há tempo do primeiro-ministro corrigir as mãos, dar aos cabo-verdianos essa possibilidade de ter transportes aéreos com a frequência que o país suporta e o país deseja. Muito obrigado, Fidel de Pina. O que é que se pode esperar da comunicação do ministro logo à tarde? Bom, primeiramente dizer ao colega Damião que de facto dói. Mas o que dói é essa narrativa do colega, e até parece que é uma pessoa que não vive em Cabo Verde, não é? Uma pessoa que não vive em Cabo Verde e seguramente as pessoas que nos escutam não estão a levar-lhe a sério as coisas que aqui diz. Porque o governo está em funções há 8 anos e, portanto, não podem continuar a justificar as falhas e as más medidas de política de transporte com os erros do passado. Por outro lado, o Sr. Presidente da República tem toda a legitimidade para falar e está em condições e continuará a falar deste tema e outros candentes da vida política e que interessa e que influi o dia-a-dia dos cabo-verdianos. Portanto, ele, enquanto o alto magistrado da nação, fez esse pronunciamento à semelhança de outras vezes que também se pronunciou. Por outro lado, certamente a melhor comunicação que o ministro podia fazer era pedir a demissão. Seria uma excelente comunicação. Entretanto, como eu também não sou bruxo, eu diria que provavelmente o que ele vai fazer é refogar, como sempre, as promessas. Aliás, há pouco tempo ele diz que este ano é que se iria resolver os problemas dos transportes aéreos. Ou seja, cada hora tem um discurso, cada hora diz uma coisa, mas o cerne da questão é que continuamos a ter problemas dos transportes aéreos. E aqui há uma questão que é básica. Nós tínhamos, por exemplo, a Ilha do Fogo, que tinha mais do que um voo por dia, que é uma das rotas mais rentáveis, que tinha mais do que um voo por dia e todos os dias. E está numa situação, portanto, desde que entrou o governo, uma situação caótica ou a Boa Vista. E, portanto, a retoma dos TACV só veio a confirmar aquilo que o PICV tinha estado a dizer já há muito tempo, que era necessário ter a Companhia de Bandeira Nacional a liderar essa questão da ligação, porque é uma questão de coesão nacional. Vejam quantos casos é que nós tivemos com a questão, por exemplo, das evacuações médicas, até com perdas de vida humana. Quantas situações é que nós já tivemos precisamente porque não há uma visão sobre a política dos transportes. E continuamos com esse refogar das promessas, e certamente é isto que o ministro irá fazer. É só ver, por exemplo, que os pilotos que já anunciaram, portanto, a possibilidade da greve para o dia 29, até já nem querem falar com o Conselho de Administração da TACV. Dizem que querem falar com o dono da empresa. E se compreende. Se compreende, até porque dizem que não é uma questão financeira, é até uma questão de segurança aérea. É só ver com o Edleasing, que agora se fez com os 2 ATRs. Nós temos tripulantes em casa com licença caducada e que neste momento recebem em casa sem fazer nada. Ou tantos outros pilotos que estiveram nessa situação. E toda a gente sabe que Cabo Verde, a TACV, tem um histórico
de altas capacidades e altos técnicos da aviação civil, mesmo a AC, que estão a sair do país porque há um desgoverno e há uma desorientação deste governo que até parece já deitou a toalha ao chão em matéria de política de transportes aéreos. Portanto, e isso obviamente reflete, estamos a perder altos quadros da aviação civil, precisamente porque há um desnorte completo no país. Não é? E com esse wet leasing, pelo menos estamos a conseguir garantir que haja ligação. Agora, é uma situação também que é emergencial. Aliás, este governo, como diz o colega Damião, de facto é um bombeiro, porque tem estado sempre a atuar de forma emergencial. Não define uma estratégia clara. Teve agora que recorrer, portanto, a esses ATRs da Air Senegal para salvaguardar uma situação da Best Flight que já estava à vista de todos, porque era impossível essa situação de um único avião ligar o arquipélago, que era uma situação... O que está a acontecer não é nada demais, era aquilo que todos os cabo-verdianos já esperavam e a oposição esteve a alertar, como a sociedade civil tem estado recorrentemente a alertar sobre essa questão que estamos agora a vivenciar e que, se o governo não tomar medidas, só tende a piorar. Damião Medina, por volta das 3, para lá das 3, aliás, depois das 3 horas, o Ministro dos Transportes deverá falar ao país. Diz o Fidel Pina que se calhar deveria pedir demissão. O que é que acha que vai ser a comunicação do Ministro? E do Governo, já agora? Já vimos que a oposição está focada nas pessoas, né? No cargo das pessoas, com esta vontade de destituir as pessoas dos cargos. Um ministro que os cabo-verdianos têm acompanhado a dinâmica do ministro e a sua prestação a nível dos transportes e sabem que ele tem uma visão muito clara sobre os transportes no país, mas também o governo, e é triste como a oposição encara a situação do transporte focado numa pessoa que para perder o cargo e destituí-lo das funções que ocupa. Aqui eu queria dizer que os cabo-verdianos não estão dispostos a ficar nesta encruzilhada de discursos políticos, né? Há uma verdade pelo meio e a verdade é esta: os transportes têm sim anomalias, precisam cada dia de maior estabilidade e é nisso que nós estamos a trabalhar, nós enquanto deputado da nação que suporta o governo também em particular, e eu quero assumir diante dos cabo-verdianos, é com este governo que o país vai conhecer uma estabilidade definitiva nos transportes. Aqui eu queria dizer que para compreendermos o passado e compreender o presente, temos que entender o passado. E é por isso que temos que falar, sim, do historial dos transportes no país. Aqui eu sei que dói bem na alma do PICV quando falamos dos transportes que eles deixaram. Aqui, quando o colega António fala de diminuição de passageiros, nós temos que levar em consideração que não podemos comparar 2011 com 2024. Nós temos uma pandemia pelo meio que não destruiu, mas criou enormes solavancos à dinâmica do setor aéreo no país. Só basta ver que em Cabo Verde, Binter, na altura, passou 6 meses em terra, fazendo somente ligações emergenciais. E lógico que então o número de passageiros deveria diminuir, e embora há uma retoma neste momento para alcançar os dados de 2019 que são favoráveis. Aqui o governo neste momento está focado, primeiro, temos aqui os 2 ATRs, neste momento estão a favor dos TACV. Há uma nova empresa que o governo quer formar para prestar este serviço à semelhança de como acontece nas Canárias. Há um decreto-lei que foi aprovado que é para garantir o serviço público, o mínimo de rotas, os horários, o tipo de aeronave, tempo de espera, tudo isto bem estabelecido na decreto-lei para a prestação do serviço mínimo, para garantir, por exemplo, as ligações nas rotas deficitárias, para Senincalou, para Maio, etc. Então, há um comprometimento deste governo em ter cada dia mais e melhor serviço de transportes. O governo quer vender os seus 30% na TICV porque está focado na formação de uma nova empresa, e aqui o governo não está a atuar como um bombeiro. Contratou o Binter funcionou, houve Covid, criou os problemas, o governo atuou, trouxe uma nova empresa, Bestfly, teve aqui com 3 aviões embora, já teve com 3 ATRs e pronto, e houve o Embraer que não foi certificado, sabe lá,
porque é uma questão técnica, uma relação entre a AC e a empresa Bestflay. E com os problemas havidos ultimamente com a Bestflay, o governo tomou uma medida assertiva que era trazer 2 ATRs para poder compensar as dificuldades da Bestflay. E pronto, neste momento temos aqui alguns solavancos que nós reconhecemos, mas, como eu digo sempre, não temos caos nos transportes no país. Está muito melhor do que os transportes encontrados, e eu sei que vamos ter ainda muito mais novidade e estabilidade. Quanto à intervenção que o Sr. Ministro poderá fazer mais logo, pronto, vai encontrar com a classe profissional do setor aéreo, que tem um conjunto de reivindicações, com certeza que vão fazer esse encontro para poder aproximar algumas posições e, se calhar, ter algum acordo para poder atender às reivindicações dos pilotos e pessoal de cabine e tudo mais. Pensamos que deverá fazer uma comunicação falando do acordo que vai ter que conseguiram chegar. E acha que não deverá falar da situação dos transportes com internos? os profissionais, e é o segundo ponto que eu ia dizer. E com certeza que deverá, e que não consigo adivinhar de certa forma, mas é a mesma linha. Estará fora da questão pôr o cargo à disposição ou demitir-se? Isso é uma questão que não me cabe dizer. O ministro ele é destacado pelo primeiro-ministro e só ele saberá quando um ministro é destituído do cargo ou não. Então, como eu dizia, com certeza que irá também falar dos transportes que nós encontramos, as decisões que nós temos tomado, dos solavancos da Covid-19. Vez que a gente falamos de Covid-19, as pessoas dizem: vocês têm sempre esta história de falar da Covid-19. Covid-19 levou para a bancarrota, eliminou 40 empresas da aviação civil em todo o mundo. Grandes empresas, a Lufthansa, Air Senegal, Air France, outros por aí. Todos tiveram dificuldades. TAP e tudo mais. Tiveram dificuldades e Cabo Verde não foge à regra. Aqui, como eu digo, o governo tem atuado como bombeiro, tem uma visão muito clara sobre os transportes. Aqui temos que levar em consideração que é tomada de medidas de política sobre os transportes e outro são as questões operacionais que são a cargo das empresas, e o governo tem fiscalizado esta operação e tem tomado medidas quando é sempre necessário. Obrigado, chegamos ao fim deste ponto. Vamos para o segundo ponto deste programa de hoje. Foi uma semana de movimentos sociais, sindicais, melhor dizendo. Já foi dito aqui, o Ministro dos Transportes vai ter um encontro com os pilotos, representantes dos pilotos, portanto, logo à tarde, para, enfim, ouvi-los e eventualmente chegar a entendimento com aquilo que são as reivindicações dos pilotos. Os sindicatos dos profissionais de saúde suspenderam uma greve depois de uma maratona de debate também com a Ministra da Saúde. Acabaram por suspender a greve até próximas rondas negociais. E hoje é dia dos professores, há manifestação. Vamos começar por si, Fidel Mendonça. Já tardava. Fidel de Pina, esta é uma semana que foi marcada por movimentações sindicais. Como é que se pode enquadrar esta movimentação? É a sociedade a funcionar ou estará aqui, portanto, há motivos outros que possam explicar esta situação? Não, na verdade, nós estamos, portanto, com um governo que tem estado, portanto, muito mal, repito, muito mal em distintas áreas, e a desgovernação do país é gritante. E não é à toa que temos tido, não recordo de termos tanta convulsão laboral como temos assistido nesses últimos tempos. Aliás, a situação laboral em Cabo Verde, hoje em dia, é uma situação que está degradante. Há uma enorme precariedade laboral que graça no país, e não é à toa que já se fala, portanto, numa mega manifestação no dia 1 de maio. Uma das razões tem a ver com a inflação, a perda do poder de compra e a não reposição desse poder. Portanto, uma das questões tem a ver também com aquilo que o Sr. Ministro falou, e pelas informações que nos chegaram, que é a possível revisão do Código Laboral
que poderá flexibilizar várias questões e que poderão prejudicar os trabalhadores. Os sindicatos estão extremamente preocupados. Por exemplo, fala-se até na redução do número de dias de compensação e indemnização em caso de cessação de contrato ou mesmo em caso de despedimento. O Sr. Ministro falou, são tantos retrocessos em matéria laboral, da possibilidade do aumento da idade de reforma para as mulheres em Cabo Verde, não é? É só ver também que há várias não comparticipações médicas em exames. Portanto, nós temos uma situação que é gravíssima. Temos os professores, por um lado, que estão numa espécie de guerra fria com o governo. Portanto, os sindicatos em permanente luta com esse governo devido à situação caótica dos professores, que é culpa deste governo, sem sombra de dúvida. Temos os médicos que estiveram e os enfermeiros também que estão numa situação complexa, os pilotos. Temos agora a extinção da Sonerf, temos a situação da INIDA. Portanto, é uma situação que é gravíssimo no país e só demonstra que o rumo da governação, portanto, é péssimo. E, aliás, o próprio estudo da afrosondagem diz isso. E, portanto, isso estamos se calhar a regressar. Se calhar o colega Damião pode até reforçar, ele que gosta de falar do passado. Estamos a regressar aos tempos no passado em que os professores sofreram na mão do MPD. Aliás, eu sou filho de professor, eu recordo-me perfeitamente em que o salário entrava de 45 em 45 dias e oxalá que não cheguemos a essa situação. E essa questão por exemplo, dos médicos, nós durante o debate, provavelmente nós vamos dar o benefício da dúvida, mas eu tenho muitas dúvidas se o governo vai cumprir com aquilo que acordou com os médicos. Porque nós questionamos no Parlamento várias vezes o Ministro das Finanças onde é que está a verba para cumprir com o acordo. E ele não respondeu. Nós perguntamos diversas vezes onde é que está alocado, quanto é que é. Acho que o acordo é demasiado ambicioso. Não, a senhora Ministra disse que é um acordo histórico, não sei o quê, mas parece mais uma finta. Portanto, vamos ver no que é que vai dar esse acordo histórico. Já estão na iminência de partir para essa greve, o que será, portanto, sim, histórico, ter uma greve de médicos em Cabo Verde. Oxalá que não se chega... que não se... Sim, está suspenso, mas está suspenso porque estão aí a ver qual é que é o posicionamento. Por exemplo, a nível dos professores, no orçamento é claro, uma verba de cerca de 105 mil contos, que é para resolver algumas pendências, apesar que é uma verba irrisória, porque só poderá resolver cerca de 900 pendências em termos de reclassificação e subsídio de não redução da carga horária, mas nós já temos os professores também que já convocaram esta manifestação. Já tivemos até alunos que saíram na rua também a manifestar. Portanto, isso é a sociedade civil, os sindicatos que estão a funcionar, porque realmente estão a sentir afetados com essa insensibilidade e essa má governação deste governo. Portanto, nós temos uma convulsão laboral, temos um ambiente laboral desagradável que reina no país e nunca se assistiu, portanto, a essa precariedade e essa convulsão que nós estamos a assistir, e continuando assim só tende, portanto, a continuar essa situação, porque há outras instituições também públicas e parapúblicas que estão também a reclamar e a reivindicar que o governo cumpra com aquilo que prometeu em matéria laboral. Damião Medina, a situação que foi aqui relatada bastas vezes na comunicação social ao longo da semana, portanto, com movimentações sindicais, descontentamentos, anúncios de greve e levantamentos ou suspensões de greve, reflete é reflexo daquilo que o Fidel de Pina chama de situação degradante da vida laboral no país? Bom,
Muito obrigado por esta Concordo questão. com isso. Faz rir quando o colega Fidel acusa este governo de maltratar os professores, de não estar sensível com a sua situação, de acusar o MPD de ser um governo que nunca olhou com olhos de ver para os professores. Eu queria aqui dizer que ele não tem dados sobre a história deste país. Os professores não ganhavam nas férias. Foi o MPD que alocou os professores na função pública para que pudessem ter 12 meses de salário e também com a participação no INPS. Foi um governo que instituiu escola de formação de professores. Então, as pessoas conhecem bem os partidos em Cabo Verde e sabem qual é que é a postura de cada um. Também não se aceita quando ele diz que nós estamos já a ter uma maior convulsão na função pública neste país. Não é verdade. Nós sabemos que nos tempos do PICV houve todo aquele solavanco, por exemplo, dos professores que o PICV deixou na Rua das Amarguras com mais de 8 anos que não resolveu os seus problemas. Os policiais, sabemos qual é a situação que deixaram os policiais. O pessoal da saúde, pessoal do registro civil, mais de 3.000 funcionários com contratos precários, quer na administração central, quer nas câmaras municipais. Então, os problemas que vamos tendo hoje em dia é por causa de todo aquele acumular de problemas que nós encontramos com o governo do PCV, que era um governo que era desumano e que não era sensível. O atual governo, por ser um governo que é sensível aos problemas dos professores e que tem resolvido as situações, não obstante todos os problemas que o país tem passado, isso tem criado muitas expectativas. Vai resolver os problemas dos policiais, tem resolvido dos professores, do registro civil, do pessoal da saúde e mais. E então aí cria sempre essa expectativa, e aqui nós temos que normalizar também essas manifestações, reivindicações. Nós temos que levar essa situação sempre o lado positivo, que é, sim, estar aqui nas reivindicações é importante por questão própria, né? É uma questão de atribuir maiores rendimentos aos profissionais de saúde, mas também e todos os outros, né? Mas também é uma questão de ter maior motivação para poderem prestar um melhor serviço à nação. Nós temos que fazer esta normalização, e todas essas questões de greve, manifestações, faz parte da Constituição que o MPD aprovou nos anos 90, que permitiu de ter direitos, liberdades e garantias, onde consta greves e manifestações. E aqui o importante nesta questão é a abertura para o diálogo, concertação, com sentido de patriotismo. E aqui, desde que os 7 sindicatos que representam a classe do pessoal da saúde, mas também outras classes profissionais, desde 31 de outubro tiveram este pré-aviso de greve, o governo tem mostrado toda a abertura para o diálogo. Eu tenho aqui cerca de 11 reivindicações do pessoal da saúde, rever o salário base do pessoal operacional, aumento das remunerações acessórias do pessoal e das horas extraordinárias, criar o subsídio de risco, tabela salarial para a carreira médica, regulamentação da carreira médica, descanso semanal, integrar médicos especialistas na carreira, tabela salarial para a carreira enfermagem, regulamentação da carreira enfermagem, carreira dos técnicos da saúde, gestão aí de todo o sistema, e o PCCS do pessoal institucional da saúde público, com efeito a partir de 2024. Então, estes aqui são, de certa forma, o caderno de encargo dos sindicatos, e o governo, desde que houve este pré-aviso de greve, o governo tem sentado à mesa com esses sindicatos, e foi constituída uma equipa de trabalho paritário, com a presença do governo, mas também dos sindicatos, e o governo vem cumprindo desde 14 de novembro, que houve um acordo, o governo tem cumprido com o que é que foi acordado. E aqui eu queria dizer ao Fidel que nós estamos aqui focados, nós enquanto deputado, enquanto governo, no sentido de cumprir esses acordos, coisa contrária ao que aconteceu com o PICV, não obstante ter governado com rios de dinheiro,
não ligou, não deu bola às reivindicações dos sindicatos e de classes profissionais, preferiu usar os recursos do Estado para oferir os salários chorudos de 500, 600 e 1000 contos à camaradagem, e por isso que não conseguia resolver os problemas que, infelizmente, nós é que encontramos toda esta montanha de problemas para resolver, e outros que vão surgindo ao longo dos tempos. Eu tenho aqui bem presente o que é que foi o acordo. Aqui, primeiro, foi acordado que seria aprovado no primeiro semestre de 2024 o plano de carreira, funções e remunerações. Aqui também o quadro remuneratório, o plano de carreira e funções da carreira médica, mas também da informática, aqueles que já avancei. Numa próxima... Eu posso proximamente dar uma ideia de qual que tem sido o nível de cumprimento do Governo ao nível do que foi acordado então, dia 14 de novembro de 2023. Da UCID, António Monteiro, como é que se pode entender, enquadrar estas movimentações sindicais que houve nesta semana? Portanto, é a sociedade a funcionar ou, como diz o Fidel, nós estaremos aqui perante um reflexo de uma situação degradante do ambiente socio-laboral em Cabo Verde? Bem, Levi, permita-me, antes de responder a essa questão, voltar um pouco atrás sobre o ponto anterior, porque o deputado Damião Medina disse-me que não podíamos fazer as comparações, tendo em conta a problemática da Covid. Eu quero dizer-lhe que não, porque a Covid não impediu que o país recebesse, por exemplo, 2.042.070 movimentos de passageiros a nível internacional em 2023. E não impediu também que, a nível internacional, tivéssemos em 2022 1.683.160 movimentos de passageiros. Portanto, se isto aconteceu depois da Covid, também é de se esperar que, a nível doméstico, pudéssemos ter este movimento semelhante a antes do período de Covid, até porque com um aumento destas movimentações internacional significaria um aumento muito superior ainda a nível nacional. Pronto, clarificando esta situação, nós gostaríamos de dizer que nós estamos num Estado de direito democrático e todo o cidadão, quando se sente que os seus direitos estão sendo violados em qualquer sentido, deve reagir. E é neste sentido que nós vemos a postura das diversas classes sociais com as reivindicações que têm acontecido nestes tempos. É mister dizer que não é uma atitude só de agora, porque as classes, sempre que sentiram que os seus direitos estavam sendo violados, reagiram. E neste momento estão a sentir isto, estão a reagir e fazem muito bem. Porque é uma forma de alertar o governo para as diferentes situações que os vários setores da sociedade civil, e nomeadamente ligada à função pública, estão a viver, e que cabe ao governo trabalhar no sentido de resolver estes problemas o quanto antes possível. Não havendo a possibilidade de se resolver, mas que se sente à mesa e que consiga demonstrar por A mais B a estas classes, a classe dos pilotos, a classe do pessoal navegante de cabine, a classe dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos de uma forma geral de saúde, as várias empresas do Estado, as várias instituições do Estado. Nós pensamos que é uma dinâmica que diria mesmo que é salutar para a nossa sociedade e para a nossa democracia, e que esperamos que o governo não veja isto como uma pressão indevida e, por causa dessa sensação, não atuarem no sentido de se resolver os problemas. Os professores, os médicos, os enfermeiros, o pessoal técnico da saúde, os pilotos, várias outras profissões exigem aquilo que eles entendem que o país poderá lhes dar. Exigem aquilo que eles entendem
que é para melhorar o serviço e, consequentemente, poder responder de forma bastante positiva as aspirações do cabo-verdiano que procura estas instituições ou que utiliza os determinados serviços para poder resolver os seus problemas no dia a dia. Daí que a UCID entender que estes tipos de reivindicações são fundamentais para uma dinâmica e para uma maior atividade por parte do governo em termos de estar atento a estas mesmas reivindicações e conseguir colocar em cima da mesa todas estas questões e ir resolvendo estas mesmas questões. Portanto, nós esperamos que, quer a nível da greve do Serviço de Saúde, dos agentes do Serviço de Saúde, que já foi suspenso, os 2 dias foram suspensos, mas que a ministra possa ter encontrado uma linha, um fio condutor de entendimento entre a classe e o governo e que possa responder positivamente a estas reivindicações, não só a nível da questão de salário, mas acima de tudo na melhoria das condições de trabalho para que se possa prestar um melhor serviço de cuidado médico aos cidadãos cabo-verdianos que em momentos que mais precisam procuram estes mesmos serviços, quer também a nível dos professores que também estão a exigir um melhor enquadramento e que esperamos que o governo possa fazer aquilo que tem que fazer para que estes professores possam continuar com muito brio, com grande profissionalismo, a educar a nossa gente nas escolas e que consigamos preparar estes mesmos jovens para assumirem o futuro deste país, que tem um futuro promissor, mas que por enquanto as governações que nós temos tido têm estado aqui a tutubiar e consequentemente a criar algumas dificuldades para um futuro mais risonho nas ilhas de Cabo Verde. Muito obrigado, António. Fidel de Pina, o conjunto de reivindicações dos médicos, portanto, são no essencial 6 pontos. Uma carreira médica, a regulamentação da carreira médica, a regulamentação da carreira dos enfermeiros, criação de um estatuto especial para os técnicos de saúde, aprovação dos planos de cargos, carreiras e salários, também e a necessidade de uma nova grelha salarial. Portanto, pela sua natureza, acha que são aspectos fáceis de se resolver? Pode-se acreditar que dentro de pouco tempo esta situação estará resolvida? Não, primeiramente só para reiterar que de facto estamos perante uma convulsão sociolaboral e que de facto deriva também de uma crise que é a crise da má governação com este governo, e temos um país que neste momento parece que é um país sem esperança. As pessoas querem abandonar o país. O país é sem precedentes, é só ver, todos estão à procura de um caminho, uma via para poder sair desse país, porque não aguentam essa governação do MPD. E às vezes até estranham essa narrativa do Damião, inclusive em relação aos professores, ele que é professor e que os professores devem até estar a perguntar se de facto ele é professor, porque deveria ter se calhar um pouco mais de sensibilidade perante uma classe que ele fez parte e que seguramente fará parte novamente, e uma vez professor para sempre. Portanto, ele não pode ficar aqui como uma casseta a repetir essa cartilha que não resolve os problemas. E depois nós temos um governo, Levi, que quer governar em fóruns. Gastou mais de 150 mil contos num fórum que poderia resolver imensos problemas, não é? O fórum na Ilha do Sal, não é? Além de outros fóruns e outros. Isso não é fórum, isso é essas paródias que esse governo tem organizado. E é só ver que temos tido um pedido sem número de pedidos de licenças sem vencimento, de polícias, de enfermeiros, de médicos, de professores. Aliás, o professor chegou a ter cerca de 600 pedidos
e acho que foram despachados 200 ou o quê. Isso é só o espelho daquilo que é a situação neste momento. E além de ver como é que o país está, esses tempos têm aumentado a questão do suicídio, que nós já sabemos também as causas que estão por trás disso, e mesmo os professores têm falado até da questão da saúde mental com a atual governação da questão, por exemplo, da gestão das notas e não sei o quê. Portanto, nós temos uma situação que é caótica e aquilo que os médicos estão a reivindicar é legítimo, porque uma das áreas que estamos a perder vários quadros é precisamente médicos, especialistas. Porque nós temos que reconhecer que a situação em Cabo Verde mudou e hoje é preciso criar outras condições para podermos também segurar os nossos quadros. Temos que ter uma política também para reter altos quadros no país, quadros especialistas, porque senão o que é que vai ser desse país mais tempo? O que é que nós vamos ter no futuro? Se nós não tivermos uma política, se continuarmos a perder especialistas, se continuarmos a ter técnicos especializados que, por falta de esperança num país, por falta de políticas, por falta de visão, não tiver, portanto, resolvido essas situações. E aquilo que os médicos pedem é uma questão legítima. Agora, o governo não pode ficar só em lenga-lenga. É normal que não se consiga, portanto, de uma vez resolver questões laborais. É normal, isso se compreende. Mas nós infelizmente, temos um governo que é insensível, que é desumano, que é surdo, que não dialoga. Veja, por exemplo, que foi à mesa há tempos, agora parece que já um pouco, como se costuma dizer, a água mole bate até que fura na pedra dura. O governo foi diversas vezes à mesa com os professores e não tinha nenhuma proposta. Portanto, é só blá blá, é só conversa por conversa e não há uma decisão. E, portanto, o nosso receio é que o governo esteja a fintar novamente os médicos. Esse é que é o nosso receio, porque eu creio que é possível, com diálogo, com entendimento, estabelecer prazos, estabelecer metas e cumprir aquilo que é razoável para uma classe tão sensível como os médicos num país que tem falta de médicos. Também, Medina, há esta possibilidade de se estar perante uma tentativa de finta aos médicos. O número de reivindicações, portanto, a lista não é curta, e as reivindicações são de peso. Bom, muito obrigado por essa questão. Eu queria aqui dizer aos colegas, sobretudo ao Fidel, para ir ao Orçamento de Estado, estamos a falar de cerca de 500 mil contos que estão no Orçamento de Estado de 2024, exatamente para o desenvolvimento dos recursos humanos, contratação de 27 médicos, etc., as questões de carreira orgânica no Ministério da Educação e outras situações ao nível da desenvolvimento dos recursos humanos. Então, aqui o governo não tem este princípio que é fintar. Quem fintou, sim, foi o governo do PICV, que, não obstante as dificuldades havidas, não estava lá sensível para os problemas dos pessoas. Agora é triste o pessoal de saúde, mas também professores e tudo mais. Aqui eu queria dizer ao colega Fidel que eu sou professor com orgulho e o meu governo, com a nossa ação, todas as jornadas parlamentares que nós fazemos com o nosso governo, os encontros que nós, professores, que somos também deputados, fazemos com o governo, o atual governo pagou mais um calote de mais de 700 mil contos que nós encontramos. 8 anos sem o PICV resolver uma única pendente. Então, nós temos defendido a classe dos professores, eles seguem a nossa dinâmica enquanto deputado e sabem a nossa defesa pelos professores. Agora é triste quando o colega conota um fórum importante, foi feito na Ilha do Sal, da paródia, quer dizer, um encontro ao mais alto nível com representantes altos de todos os países do mundo, com empresários, com chefes de Estado e tudo mais, e o colega acha que isto é uma paródia, mas é um momento de fachada que o PICV tem deste país, reduz este país às 10 ilhas, e é por isso que houve este fracasso no desenvolvimento deste país durante os 15 anos de governação. O país deve ser aberto para o mundo para que se possa encontrar
as soluções. Ora, o MPD, ele no seu programa de governo está lá bem presente a valorização dos quadros ao nível da saúde, de todas as classes profissionais, porque isto é importante para imprimir, primeiro, uma questão de justiça, atender às reivindicações, os direitos do pessoal da saúde e das outras classes, mas uma questão de motivação dessas classes para que possam prestar um melhor serviço à nação. E aqui eu tenho, por exemplo, para ver o nível de cumprimento, desde que foi feito o acordo 14 de novembro, foi constituída a comissão paritária, com a presença de 3 membros do governo, mas também dos 7 sindicatos. A própria comissão validou um cronograma de intervenções. O Ministério da Saúde fez um levantamento das condições atuais da carreira média, enfermagem e todo o pessoal operacional, com um questionário online, onde conseguiu apurar os dados, e eu vou aqui avançar qual tem sido o nível de cumprimento. Eu tinha aqui o BO de 10 de abril de 2024, em que 21 médicos entraram na carreira médica. Tem também o BO de 18 de abril de 2024, em que 15 enfermeiros foram reclassificados por terem adquirido novas competências. Se falarmos ao nível do que é a aprovação do plano de carreira e remunerações dos médicos de enfermeiros, está em andamento. Há um consultor que está a trabalhar neste sentido. Criação da carreira do pessoal da saúde, inspectores da saúde e todo o pessoal operacional hospitalar, e tudo o que seja as remunerações, será aprovada até 1 de setembro. Então está em andamento, os consultores estão a fazer este trabalho. A aprovação do plano de carreiras e será, neste caso agora, neste momento, a sigla é Plano de Cargo, Funções e Remunerações do pessoal do Instituto Nacional de Saúde Pública, também está em andamento desde 1 de janeiro. Efetivação e integração dos médicos com curso de especialidade também já foi cumprido. Então, dia 10 de abril de 2024, então procedeu esta publicação desta lista, como já disse que eu referenciei. A aplicação do descanso semanal aos enfermeiros, conforme estipulado no Decreto-Lei número 21 de 2018, 3 de maio, já foi cumprido, então, esta reivindicação. A transição também na carreira de enfermagem, que obtém novas competências a nível da licenciatura, a nível de complemento da licenciatura também em enfermagem, também foi cumprido, e dei também aqui o BO onde foi instituído esses direitos. Então, o Governo, dentro deste princípio que é valorizar a carreira, os quadros profissionais da saúde, mas também de todas as outras classes, está a cumprir, né? Como eu disse, o importante nessas situações é o diálogo. E o Governo, não obstante todas as dificuldades, de seca, Covid-19, as guerras que acontecem todos os dias, Damião, que têm provocado enormes problemas financeiros ao país, mas está a atender às reivindicações dos profissionais da saúde. António Monteiro, as suas últimas apreciações sobre este ponto. Que esperanças se pode depositar na resolução dos problemas nos próximos tempos? A lista dos profissionais de saúde é longa e tem peso. Não, repara, nós temos aqui que relembrar que já em novembro do ano passado, novembro de 2023, os profissionais de saúde tinham também colocado em cima da mesa a possibilidade de entrarem em greve. E nesta altura o Governo assumiu compromissos com a classe que muitos dos problemas estariam resolvidos no início de 2024 e foram até meados de 2024. E nós já estamos no mês de abril de 2024 e, mais uma vez, a classe volta a colocar em cima da mesa esta possibilidade de greve, que foi posteriormente suspensa, e isto leva-nos a chegar à conclusão de que a própria classe dos profissionais da saúde não contém e, portanto, por causa disso,
voltarem a colocar em cima da mesa esta possibilidade já desconvocada, como eu disse. Daí que o que nós queremos é que as classes profissionais em Cabo Verde sejam ativas e que façam valer as suas forças laborais no sentido de não só melhorar a qualidade de serviço que se presta nas diversas instituições e nas instituições como de saúde, nos hospitais, nos centros de saúde, por exemplo, mas também que esta mesma classe tenha as condições pessoais para poderem sentir-se realizados profissionalmente. E isto também é extremamente importante porque acaba por criar uma mais-valia nesta mesma classe e, portanto, com capacidade e com vontade de prestarem um melhor serviço. Esperamos é que o Governo realmente assuma de forma correta estes compromissos assumidos com esta classe em particular e que tenha também a capacidade de, nas outras classes que estão a reivindicar, também possam responder da forma positiva aquilo que estes trabalhadores pedem. Porque nós temos que ter em linha de conta, Levi, é que os cabo-verdianos e estes que estão a fazer a greve em particular são pessoas com alguma capacidade de análise, são pessoas que conseguem entender aquilo que está a passar. São pessoas que fazem análise e, portanto, com base nas análises que fazem, entendem que ou o serviço não está sendo bem prestado, estamos a prestar um serviço com uma qualidade que poderia ser muito melhorada, entendem que o país tem condições para assumirem uma carreira profissional que lhes dê mais dignidade e que não estão a ter, entendem que há determinados desperdícios que, devidamente acautelados, poderiam servir para melhorar também estes mesmos serviços, daí que são pessoas com capacidade e que nós que estamos na política não devemos nunca entender que as pessoas exigem só por exigir. Não, as pessoas exigem, estas classes exigem, porque entendem que há razões, é um momento próprio para se exigir, para poderem responder com dignidade ao serviço que devem prestar ao país, aos cidadãos cabo-verdianos e, acima de tudo, também poderem ter uma contrapartida. Daí que nós vamos pedir ao Governo, fazer um apelo ao Governo, para que encare de forma bastante séria estas reivindicações, que é uma dinâmica social que dá mais vida à própria sociedade civil e que vá conversando e vá resolvendo as questões dentro das capacidades do país. Porque ninguém pede mais do que aquilo que o país pode dar. E quando se dá um estatuto especial a este ou aquela classe, a este ou aquele cidadão, é preciso termos sempre em linha de conta que haverá outras classes que estão na mesma situação e que devem merecer o mesmo tratamento. E se nós dermos tratamentos diferenciados, a Constituição não permite e os trabalhadores, os cidadãos cabo-verdianos sabem disto. E sabendo disto, irão reivindicar de forma que a UCID vê esta dinâmica laboral, esta dinâmica social como extremamente positiva, pois ajudará a governar-se melhor o país e ajudará a resolver os problemas da qualidade que muitas vezes em determinados setores são duvidosos e permitir que aos cabo-verdianos estes mesmos serviços sejam prestados com melhor dignidade e melhor qualificação. Obrigado. Vamos ao ponto 3 e último deste nosso programa de hoje. O primeiro-ministro português inaugurou em Cabo Verde as deslocações em visita de trabalho para fora da Europa. Portanto, Luís Montenegro disse ter saído com sentido de alegria e satisfação por aquilo que foram conversas entre os dois governantes com o nosso primeiro-ministro. A mobilidade, inovação, economia e políticas sociais são aspectos em que ele sugere que se ande um pouco mais além. Falou-se também, portanto, na criação de condições
para investimentos em matéria de investimentos climáticos em Cabo Verde, que lá está. Cabo Verde já tem, portanto, um acordo de conversão da dívida com Portugal, portanto, de cerca de 140 milhões de euros. Vamos começar por si, Damião de Pina. Que comentários lhe suscitam os resultados da visita do chefe do governo português a Cabo Verde? Pina, não te Pina. Damião Medina, mas, não foi o que eu nada disse. contra Pina. Não tenho nada contra Damião Medina. Atenção. Bom, nada contra Pina. Bom, aqui, antes de entrar na questão, muito rapidamente, aqui dizer que não é possível resolver todas as situações laborais ao mesmo tempo. Não fosse a carga, a montanha de incumprimentos e de calotes que nós tivéssemos encontrado, a situação laboral no país estaria num patamar muito estável, com tendência para pendências zero. Mas o governo está focado em valorizar a classe médica, mas também de todas as outras, no sentido de resolver as situações, que é importante para, sim, atender os seus direitos, mas também motivá-los para prestar o melhor serviço. Questão relativamente a esta visita, foi uma visita muito, muito bem-vinda, um recém-empossado primeiro-ministro, Montenegro, uma visita que nós consideramos de muita importância, e isto mostra quão Portugal considera os avanços deste país. É o primeiro país que ele visitou fora da Europa, o primeiro em África, e tudo isto é graças a toda a democracia que está estável neste país, toda a boa governança e os resultados que o país vem alcançando. Houve uma satisfação total da parte do primeiro-ministro de Portugal, mas também de Cabo Verde e outras instituições e também que foram visitadas. Há toda essa satisfação e o balanço positivo desta visita. Cabo Verde e Portugal têm relações históricas, culturais e sociais muito fortes, com acordos vários a nível bilateral e multilateral, com intervenções em áreas diversas, no desporto, na saúde, investimentos em várias obras. O Portugal é um parceiro incontornável para o desenvolvimento do país, e foi uma visita que, pelos aspectos que foram levantados, consideramos que foi muito positiva. Aqui a ideia de fazer um fórum, se não me engano, em novembro, um cimeira Cabo Verde, Portugal, em novembro, um fórum também que vai ser feito também em paralelo para discutir assuntos de interesse desses dois países. Aqui também foi acordado que vai ser acordado novos itens ao nível das questões da política de transporte aéreo. O governo já tem este documento preparado e só vai ser ratificado pelo Parlamento, um novo acordo aéreo para a promoção de voos low cost, ou seja, de baixos custos, e isso vai ser a partir de Portugal. Isso vai ser importante para o turismo e o desenvolvimento deste país. O primeiro-ministro também de Portugal ficou satisfeito com a integração dos empresários portugueses que estão em Cabo Verde, com os seus negócios, dando sua colaboração para o país. Também preocupação sobre os agendamentos, né, ao nível todo o processo para os vistos. Aqui a ideia é reforçar toda esta questão dos agendamentos online, mas também a ideia é ter agendamentos físicos, mas a ideia é reforçar este trabalho para as ilhas, também abrir representações consulares nas outras ilhas para atender também os portugueses que estão aqui em Cabo Verde quando necessário. Então pensamos que foi uma visita muito positiva do recém-empossado primeiro-ministro de Cabo Verde. Dr. Madeiro. Bem, dizer que nós gostaríamos era de ver que esta relação de amizade entre Cabo Verde e Portugal a dar mais frutos no sentido de podermos, nós os cabo-verdianos, conseguir obter vistos para visitarmos Portugal quando cada um sentir que tem as condições financeiras para o fazer, e também ver a retoma do consulado de Portugal a emitir vistos aqui a partir da Ilha de São Vicente, o que acontecia outrora.
E esperar que, com esta visita do primeiro-ministro português, Dr. Luís Montenegro, aquilo que ele disse relativamente às marcações para a obtenção de vistos, relativamente àquilo que acontece no Centro Comum de Vistos e na outra instituição que cuida destes mesmos serviços, possa ter uma resolução e que permita que os cabo-verdianos, que neste momento às vezes veem-se extremamente aflitos na obtenção da marcação de um lugar para entregar os documentos para o efeito, o possam conseguir fazer de forma menos angustiada. Daí que esperamos que as relações se aprofundem muito mais nos vários aspectos, quer a nível político, quer a nível económico, quer a nível da saúde, quer a nível da educação, em todos os níveis, para que possamos ter a capacidade de aproveitarmos mutuamente, quer Cabo Verde poder aproveitar dos conhecimentos de Portugal, quer também Portugal poder aproveitar das capacidades que Cabo Verde possa dispor nos vários aspectos aqui nas nossas ilhas. Portanto, vemos com bons olhos essa visita e esperamos que hajam mais visitas e que os dois países possam rentabilizar ainda mais este laço de amizade que existe há vários séculos, desde que as ilhas foram colonizadas pelo o regime de então, o regime português. Terminamos consigo, Fidel de Pina. Não, rapidamente primeiro para dizer que quando eu referi a paródia, eu não referia da cimeira do Sal em si, falei de uma forma global e eu questionei, portanto, o uso dos 150 mil contos que poderia perfeitamente dar para resolver vários problemas de natureza laboral no país, inclusive dos professores, que começou com o engavetamento do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente em 2016. Porque nós temos tido um governo que, aliás, Levi, se analisar o discurso do governo, dos deputados do MPD, está em curso, vamos fazer, está em andamento, tem sido mais ou menos assim. Quando não é futuro, é gerúndio. E, portanto, como diz o colega Damião há pouco sobre a questão dos médicos, se está tudo bem, porque é que estão a falar da greve? E, aliás, a greve não foi cancelada, foi suspensa. E, por outro lado, nós temos um governo que só fala de fóruns. Aliás, agora há pouco referiu novamente de um fórum de Cabo Verde, Portugal e não sei o quê. É claro que é importante fazer fóruns, mas nós não podemos governar com fóruns, não é? Essa visita do Dr. Luís Montenegro, portanto, é uma questão corriqueira é uma questão normal, corriqueira, portanto, entre dois parceiros estratégicos com largos anos de história de cooperação e de amizade, que é o caso. Com resultados corriqueiros também. Com resultados corriqueiros, desde há muito tempo, não é de agora. E, portanto, que vem numa senda de uma história de cooperação, de relações de amizade desde há muito tempo. Mas, neste momento, eu acho que uma das questões mais prementes que os cabo-verdianos... Não trouxe novidade nenhuma esta visita. Não é novidade, até porque Cabo Verde e Portugal é tão perto que, se calhar, ficou até mais fácil para o Dr. Luís Montenegro pegar o avião da TAP e vir, e não temos de estar aqui também a fazer uma grande festa. É uma questão normal, sempre tivemos, quer de um governo, quer de outro, temos tido sempre a visita portanto, dos chefes de governo de Portugal aqui desde há muito tempo. Agora, uma questão que se calhar para os cabo-verdianos interessam neste momento tem a ver com o funcionamento do Centro Comum de Visto, mais especificamente com os pedidos de visto. Eu acho que é uma das questões que o próprio secretário de Estado de Portugal, Esteve Cá, já disse que vai intervir, porque de facto temos tido uma situação que é quase humilhante pedir um visto em Cabo Verde para uma simples férias de pessoas aqui com uma vida normal, com estabilidade laboral, estabilidade financeira, e não conseguem um agendamento. E nós sabemos que há inclusive denúncias de casos até de agendamento ilegal com pagamentos indevidos e fraudulentos, e que até acho que a PGR já disse que vai investigar, e até fortes indícios de que efetivamente pessoas sejam identificadas a fazer isso. Portanto, este acordo aéreo de que falava o Damião há bocado? Bom, se vier a concretizar, será sempre positivo para Cabo Verde.
Eu acho que tudo aquilo que se puder fazer entre os países para o bem de Cabo Verde será sempre positivo. Aliás, uma das questões também que é preciso ver também é a questão da integração dos cabo-verdianos, porque estamos a ter uma imigração em massa para Portugal e certamente viu há dias a reportagem da RTP África que estamos a ter cabo-verdianos na rua a dormir porque às vezes pensam uma coisa e quando chegam lá é uma situação completamente diferente. Portanto, nós somos um país que, os portugueses vivem muito bem aqui em Cabo Verde, estão bem integrados, nós acolhemos os portugueses aqui bem, como nós cabo-verdianos também somos bem acolhidos em Portugal. Mas que os cabo-verdianos também estão bem integrados em Portugal. Sim, estão bem integrados em Portugal, mas tendo em conta a nossa realidade, seria bom também que se definisse um conjunto de políticas, não é? Que pudesse também favorecer ainda mais a situação dos cabo-verdianos. Aliás, os governos do PS, em regra, têm definido políticas interessantes para a imigração, mas agora temos uma ameaça do Chega no Parlamento que cresceu de uma exponencial e esperemos que isso, de certa forma, tendo em conta a realidade da AD no Parlamento, que não seja um condicionamento e que venha prejudicar os imigrantes e isso, obviamente, afete os cabo-verdianos. Mas, de um modo geral, é isso e que se dê uma atenção especial aos nossos estudantes que estão aí também numa situação difícil. Tenho que agradecer a todos por terem vindo a este Direto ao Ponto. Chegamos ao fim do programa. Regressamos para a semana com mais uma edição do Direto ao Ponto. Daqui a instantes, as notícias às 12. Direto ao Ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao Ponto.